qual foi o primeiro Analog Horror do YouTube? Talvez você já tenha se feito essa pergunta, mas ela é um pouco ambígua, então bora reformular ela um pouco. Qual foi o primeiro Analog Horror famoso do YouTube? E para essa pergunta eu tenho uma resposta: Local 58. Talvez você não conheça, mas o primeiro vídeo foi lançado em 26 de outubro de 2015, ou seja, mais de 10 anos atrás. Porém, será que ele é bom? É isso que vamos ver. Eu sou o Estevam e hoje vamos ver Local 58. Os Estados Unidos foram invadidos, e dessa vez eles resolveram se render. O exército não estava lidando com os inimigos, mas antes de oficializar isso, um alerta para toda a população foi feito. O pior está acontecendo. Apesar de todos os sacrifícios dos nossos cidadãos e até mesmo das forças armadas, os Estados Unidos foram obrigados a se render. No entanto, eles podem ocupar nossas fronteiras, nossas ruas, nossas casas, mas nunca nosso espírito. Essa é a razão que todos os americanos estão sendo chamados para a ação. Vamos preservar a memória dos Estados Unidos. Mesmo derrotados, não vamos ceder. Depois de todo esse discurso, várias outras mensagens aparecem na tela, enfatizando como você deve honrar a pátria e como todos devem se manter positivos contra os inimigos. Até que isso daqui acontece. Para a gente entender o que está acontecendo, temos que relembrar as aulas de história. Em 1970, o ano marcado na mensagem, os Estados Unidos estavam em guerra fria contra a União Soviética. Capitalismo versus socialismo. Nesse ano específico estava acontecendo a Guerra do Vietnã, onde cada um dos países apoiaram uma causa diferente. Então esses proclamados inimigos podem ser muito bem os comunistas, já que faz sentido com a época. Mas temos dois detalhes interessantes: esse frame e essa mensagem final. O 51º estado não é um lugar. Falando assim você pode estar confuso, mas o número 51 te lembra alguma coisa? Pois é, a Área 51 em Nevada. Possivelmente, como os Estados Unidos estão em ataque, essa frase significa que a União Soviética está em posse da base, já que a Rússia e a América não é tão longe como parece. Já a última mensagem dizendo que era tudo uma farsa serve de censura. Os socialistas não querem que a população saiba que estão sendo invadidos, e só quem estava assistindo às 3 horas da manhã viu a mensagem real do governo. Mal começamos e já temos uma base boa, mas vamos continuar e ver se tudo isso realmente faz sentido. A programação de hoje conta com um desenho animado para mostrar às crianças. O canal 58 é bem diverso em programação. O desenho de hoje, que inclusive está passando às 4h15 da manhã, é Cadáver. Um grande erro. O esqueleto tá andando normalmente no cemitério. Enquanto isso, a lua fica observando ele de forma bizarra. Até que ele se depara com uma cova aberta. De início, ele pensou em encontrar uma bela dama. Mas, quando ele foi ver o que era... parece que não era o que ele esperava. Continuando, ele encontra outra cova, e dessa vez tinha uma aberração da natureza que ainda estava viva lá embaixo. Então, de novo, ele sai correndo assustado. O clima fica mais escuro e mais uma cova aparece diante dele. Dessa vez, ela levava para uma caverna obscura, até que ele cai e isso daqui acontece. Honestamente, esse é um dos mais difíceis de entender. O que tudo isso significa? A resposta disso é a Lua. E vemos bem o porquê no próximo vídeo. Hoje, às meia-noite, veremos Skywatching, observação do céu. O nome é bem sugestivo, não é? Mas, antes que o canal passe a sua transmissão, outro vídeo aparece, sem letreiros estilizados, apenas uma pessoa gravando o céu. O suposto cinegrafista grava o cinturão de Órion e depois Pleiades. Mas, o importante aqui é a Lua. Seu trono.
O cinegrafista dá um zoom para ver o que tá acontecendo na lua de perto. A primeira e a segunda lente não dá impressão de nada, parece tudo normal nela. Mas, já na terceira mostra alguma coisa sendo sugada para o centro da lua, como se talvez estivesse se alimentando disso. E por último, o centro tem uma forma estranha, tem até uma seta apontando para o nada. Obviamente isso não é natural. Porém, do nada as nuvens cobrem todo o satélite, e em questão de segundos, a lua reaparece. Mas dessa vez, ela está muito mais próxima da Terra. O homem que fez a filmagem ajusta o brilho e depois larga a câmera. E com um sinal de adoração àquela coisa, a fita chega até o final. Esses dois últimos vídeos têm algo em comum: a lua. O primeiro vídeo é incentivando as crianças a irem para fora à noite. E, inevitavelmente, depois que você sai, você vai olhar para a lua. Já o segundo vídeo é um relato real do satélite. O inimigo aqui não é os soviéticos, e sim um alien, ou vários aliens. Isso explica aquela menção ao número 51. De alguma forma, esse alienígena está no núcleo da lua. Aqui ela pode ser oca para isso se tornar possível. Isso também explica aquela poeira sendo sugada para a cratera. Ali deve ser onde a alienígena fica. E para se alimentar, ele come poeira cósmica. Essa coisa tem poderes psíquicos. Se você olhar diretamente para ela, vai acabar sendo hipnotizado. Ela conseguiu tomar posse do canal 58. E nesse universo deve ser como a Globo. Você pode amar, você pode odiar, mas você conhece e talvez até assiste uma vez ou outra. Com a ajuda dessa transmissão, ela tá querendo que os humanos sejam dominados. Agora, isso abre duas perguntas: qual o objetivo desse alien e como isso afeta nosso planeta? E bem, a resposta não é nada legal. 3 horas da tarde, finalmente um horário acessível. Dessa vez o programa é Sono Verdadeiro. Ele é dividido em 3 sessões. A primeira é um quiz relacionado a dormir e sonhos. Em resumo, segundo vídeo, é mito que sonhar é necessário para regular o sono, é mito que os sonhos preveem o futuro e é fato que dormir ajuda a descansar o corpo e a mente. Até que no final dessa sessão aparece uma frase interessante: sonhar é vestígio de uma mente primitiva. Lembre disso. A segunda sessão é sobre o mapa de Kleitman. Para você que não sabe, Nathaniel Kleitman, graças a seus estudos, descobriu a fase do sono REM. Nosso cérebro fica mais ativo nesse período, e isso se reflete nos nossos olhos que acabam ficando bem agitados. Por isso esse nome. Além disso, é nessa fase que acontece a maioria dos sonhos. Sabendo disso, esse experimento que é uma inversão desse estudo. Ao invés da fase REM estimular o sonho, ela vai eliminar esse estímulo. Chega de sonhos, isso é realmente o sono verdadeiro. A esse ponto você entendeu o que eles querem: eliminar os sonhos das nossas vidas. Mas, por quê? É isso que vemos na seção 3. Ela é dividida em 4 partes. A primeira você vê vários rostos distorcidos. Na segunda, 2 rostos que eventualmente se combinam. Já nos últimos 2, acontece isso daqui. There are no faces. 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 Sonhar é muito importante para nós humanos. Regula nossa memória e emoções, estimula a criatividade e nos ajuda intelectualmente. Como já sabemos, quem está em posse dessa emissora são os aliens. Então, isso tudo que vimos é uma forma de lavagem cerebral. Sem sonhar, nosso pensamento crítico é afetado. Logo, usamos menos nosso cérebro e ficamos muito mais influenciáveis. E eu não preciso me alongar dizendo que isso é uma coisa ruim. Lembre que um dos poderes dessa criatura é a manipulação mental. Então, esse vídeo é basicamente o controle mental de todo mundo que acabou vendo. E diferente dos outros vídeos que passavam no meio da madrugada, esse é muito acessível, logo às 3 horas da tarde. Muita gente pode ter visto isso. Durante todo o vídeo é enfatizado como sonhar é algo ruim, algo primitivo. Ela até diz que dormir sem sonhar é o verdadeiro sono. Tá bom, mas agora que fizeram isso, qual é o próximo passo? Vamos descobrir. O Serviço Meteorológico do Condado emitiu um aviso para o evento meteorológico. Os cidadãos são aconselhados a não observar esse evento a olho nu.
Serviço Meteorológico do Contato corrige sobre o evento. Por favor, não olhe sua janela. O evento é seguro de ver. Vá pra fora agora. Como vemos aqui, temos uma espécie de disputa. O governo que tá tentando salvar as pessoas e a emissora querendo finalizar todas elas. Como já descobrimos, simplesmente olhar para a Lua faz com que você seja manipulável pelo alienígena. E após ter feito uma lavagem cerebral nacional à tarde, na noite o alien quer tomar controle total da mente dos humanos. E dessa vez em específico, parece que o alien ficou um pouco mais poderoso, porque até mesmo a luz da Lua já é o suficiente para acabar com você. Contudo, a dominação não parou por aí. O plano é bem mais complexo que isso. São 1h50 da manhã. Como sempre, a emissora está ativa 24 horas por dia. A programação paga de hoje é uma gravação de uma pessoa nas ruas. Basicamente, alguém estava com seu carro, possivelmente querendo ir para casa. De início, o GPS estava normal, guiando a pessoa até o destino indicado. Mas, com o tempo passando, os lugares que o GPS guiava ficavam mais estranhos. Até que, do nada, ele manda a pessoa entrar em uma floresta. E tão estranho quanto, a pessoa continua. Até isso daqui acontecer. Continue on unnamed road. Then, in 300 feet, turn off your headlights. Rerouting. Make a U-turn. Your destination is behind you. Rerouting. In 500 feet. Your destination will be on in 300 feet. Your destination in 250 feet. Rerouting. Your destination will be in 50 feet. You will arrive at your destination. You have arrived. Moral da história, não entre em floresta às 5 da manhã. Antes do carro virar, vemos esse frame. E não há dúvidas aqui. Um dos, ou o próprio alienígena, tá na Terra. E pelo que parece, ele finalizou a pessoa no final do vídeo. Outro ponto que não dá pra ignorar é a data. 2014. A data mais antiga que temos citada nesse análogo é 1970. Ou seja, essa ameaça tá mais de 40 anos sobre os Estados Unidos. Mas vamos comentar isso melhor mais tarde. Seguindo, vemos uma evolução da Local 58. Desde os anos 50 até o atual. Até que, como sempre, a transmissão é cortada e frases estranhas aparecem. Enviamos sinais para nós mesmos através do domínio deles. Será que realmente acreditávamos que eles não iriam adicionar os seus próprios? Your destination has moved. Não toque nesse botão. Mais novidades vão vir. Começamos nossa transmissão do dia. Isso confirma o que já falamos. Os aliens querem dominar o planeta Terra e todos os humanos. Agora a última pergunta que resta é: qual é o motivo disso tudo? E vamos descobrir já já. Em seguida temos 3 vídeos, mas eles só são a repetição do que já foi comentado. Então, para que esse vídeo não fique tão repetitivo, eu vou fazer um resumo bem rápido das partes mais importantes. Os aliens supostamente tomaram controle do rádio. O layout da 58 mudou para algo mais moderno. Temos mais terror alienígena, a lua ficou deformada com o tempo, a lua desse universo tem um formato de caveira, algo sai de dentro da lua e outro alienígena é lançado para a Terra. Agora sim temos o último vídeo da saga para analisar. E depois disso, vamos entender de uma vez por todas o que está acontecendo por aqui. Vemos um programa chamado Night Walk, que eu presumo que cubra mistérios e lendas urbanas. O condado de Manson, na Virgínia Ocidental, é um lugar assombrado. Várias lendas urbanas se originaram ali e quase todas elas não têm explicações até hoje. Especialistas dizem que lá é o lar das cidades amaldiçoadas. Com isso, mais um rumor surgiu desse lugar. Uma lenda moderna agora. Em 1961, uma mulher desapareceu de forma esquisita. Ela estava observando a lua normalmente, e quando se aproximaram dela, ela foi para as sombras e desapareceu sem deixar rastros. Depois que isso aconteceu, vários anos depois, pessoas relataram que viram uma mulher olhando para a lua fixamente, mas só era a sombra dela que era vista, e jamais ela deixava de olhar para a lua. E agora, vamos ver quem realmente essa mulher é.
Are you alright? Na década de 40, eles invadiram a Lua, não para dominar ela, mas para observar o planeta Terra, que era o real objetivo deles. Depois de analisarem um pouco, uma emissora foi criada, a Local 58. Ela não era uma empresa comum, basicamente ela é comandada, mesmo que indiretamente, por alienígenas. A Local 58 tem uma programação bem diversa, e isso não é à toa. Esses extraterrestres querem dominar todos os públicos-alvos, desde as crianças até os idosos. Isso explica porque tem desenhos animados e filmes de terror na mesma emissora. Mas, eventualmente, o governo soube que estava acontecendo alguma coisa de errado e tentou avisar as pessoas que assistiam o canal. Mas a censura era tão poderosa que, em questão de minutos, eles retomavam a transmissão como se nada tivesse acontecido. Um dia, após analisar e, de certo modo, doutrinar as pessoas que assistiam suas transmissões, os aliens começaram seu plano de dominar a Terra. O que ajudou muito isso foi seus poderes psíquicos, fazendo com que quem encarem eles acabem sendo manipulados. Mas tem um detalhe. Esse poder só é ativado quando eles querem, porque senão todos da Terra já teriam sido devidamente controlados. A primeira coisa que fizeram foi passar programas de lavagem cerebral, como aquele anti-sonho. Em seguida, em um dia específico, fizeram a Lua ser extremamente perigosa. E depois disso tudo, até conseguiram expandir para o rádio. Mas ainda não era o suficiente. Alguns deles acabaram descendo para a Terra para finalizar os humanos, como o do último vídeo e do vídeo do GPS. Atualmente eles não conseguiram dominar, mas, em breve, parece que a humanidade estará nas mãos deles. A história ainda tem algumas incoerências, tipo, como que os aliens ainda não dominaram o mundo. Mas eu acredito ter falado de todos os pontos importantes. Eu não fico surpreso com o sucesso. Esse pode não ser o primeiro Analog Horror do YouTube, mas definitivamente marcou o que é um Analog Horror hoje em dia. Talvez, se esse Analog não tivesse existido, vários canais de Analog Horror de IA não estariam por aqui no YouTube. E eu realmente gostei dele. Ele é muito mais complexo do que parece, bem como o Analog Horror da Alice do vídeo passado. E se você tiver sua teoria ou como complementar a história que eu contei, comenta aí embaixo, vai. Mas de qualquer modo, vemos todos os detalhes de Local 58. Deixa o like, se inscreva no canal, e se você chegou até aqui, veja algum desses dois vídeos, vai, e muito obrigado pela sua atenção. Eu sou o Estevam, e tchau, tchau.